Olá, você já notou que muitas vezes pronunciamos palavras sem refletirmos no significado delas? E uma destas é verdade. A palavra verdade, você já parou para refletir no seu significado e nas profundas implicações desse termo na vida do ser humano? Jesus disse algo muito importante em João capítulo 8, versos 31 e 32, na verdade 30 ao 32. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, no Novo Testamento, a palavra verdade tem pelo menos três sentidos. Primeiro, o sentido de confiança, veracidade, retidão de caráter. E isso se aplica a Deus. Deus é verdadeiro. A Bíblia chega a dizer: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus nos criou para sermos da verdade. O diabo é o pai da mentira e levou o homem ao pecado, que habituou-se à mentira e muitas vezes quer chamar a mentira de verdade e a verdade de mentira. Deus é a verdade e nele o ser humano pode confiar de todo o coração, porque Deus não mente, Deus não falha, Deus, ele é imutável. A imutabilidade é um dos atributos de Deus e veracidade também. Deus é verdade. O segundo sentido no Novo Testamento para a verdade é um sentido absoluto daquilo que é real, completo, em oposição ao que é irreal e incompleto. E nós vivemos em uma época de relativismo. Para as pessoas, nada é absoluto. Tudo é relativo e cada um estabelece a sua própria verdade e quando faz isso, na verdade, está firmando um absoluto que não é o absoluto. Portanto, verdade tem um sentido absoluto e somente Deus é absoluto, somente o que Deus diz que é verdade é absoluto e imutável. Em terceiro sentido, verdade é um termo que se opõe à mera aparência. E aqui eu quero, por exemplo, destacar o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era real, era concreto, todos chegavam ali, tocavam e viam. Mas o Templo de Jerusalém era apenas uma sombra, era apenas um tipo, era apenas um símbolo da presença de Deus. Os sacrifícios no Velho Testamento, os cordeiros, os animais, os touros e novilhos que eram sacrificados para cobrir o pecado das pessoas, aquele sacrifício era apenas um tipo, era uma sombra. O próprio sábado é uma sombra do verdadeiro descanso. A verdade é Cristo. Aqueles animais sacrificados no Velho Testamento apontavam para Cristo, era um tipo, mas o animal do Velho Testamento não era a verdade em si, era uma mensagem que simbolizava, tipificava, apontava para a verdade absoluta, o verdadeiro, como disse João Batista, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que importante, não é? Conhecer esse sentido mais aprofundado do termo verdade. E aqui Jesus disse o seguinte: a verdade pode ser conhecida. Conhecereis a verdade. Como é que nós podemos conhecer a verdade? Jesus diz no verso 30, se nós, 31, se nós permanecermos na palavra dele. A palavra de Jesus é a verdade. Em João 17, verso 17, diz, conhecereis, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É possível, sim, conhecer a verdade. Outra coisa importante que Jesus nos fala aqui é do poder dessa verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
vos libertará do engano, vos libertará do pecado. Essa verdade Deus nos revela primeiramente através da Escritura Sagrada. A palavra de Deus é a verdade. Por ela nós conhecemos a Deus, seus atributos, suas perfeições, e conhecemos a nós mesmos, o que aconteceu conosco. O que é que torna o ser humano tão volúvel, infeliz, vazio, sem grandes perspectivas? O mundo em conflito, em guerra, as pessoas se degladiam, se odeiam. Não foi para isso que Deus criou o mundo. Deus não criou o mundo para ser uma confusão, um caos, mas para haver ordem e paz. Mas como o homem abandonou a verdade de Deus, a palavra de Deus, trocando a verdade pela mentira, o absoluto de Deus pelo relativismo, o ser humano nunca encontra tampouco a paz, a alegria, a felicidade, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo, que é a verdade absoluta. Conhecereis a verdade por meio da palavra de Cristo. E a verdade vai te libertar. Libertar de quê? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. E aí Jesus diz em João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ué, mas Jesus não disse que é conhecendo a verdade que somos libertos? Sim. Mas como é que agora ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Porque Jesus é a encarnação da verdade. Ele veio nos libertar da mentira de Satanás, da paz dissimulada deste mundo, uma paz que se experimenta através das orgias, dos prazeres, ou de acúmulo de bens materiais, enfim, em busca de um conforto emocional que nunca é encontrado neste mundo. Essa paz só é encontrada em Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade absoluta que se encarnou, se fez homem. Ele é a palavra viva de Deus que veio mudar a nossa vida. Portanto, conheça a verdade. Como? Estude as Escrituras. Leia a Bíblia. É a verdade imutável, infalível, inerrante, clara aos nossos corações e inspirada pelo Espírito Santo. A Escritura é a única regra de fé, é o único meio, é o único documento que nos revela Deus e nos revela Cristo no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia. É claro que os céus proclamam a glória de Deus, todos têm um senso do divino na sua mente e no seu coração, porque Deus criou o homem com essa consciência, e quando a gente olha para o próximo, a gente vê a imagem e semelhança de Deus, mas só conhecemos o amor, a bondade de Deus, o perdão, na pessoa de Jesus, que é a verdade absoluta, a verdade que se encarnou para nos arrancar da nossa escravidão do pecado, para nos libertar. Você não gostaria de conhecer essa verdade? Pois, reitero, leia as Escrituras, receba Cristo como seu Salvador, siga os ensinos de Jesus e você então estará na verdade e experimentará a maravilhosa liberdade. Que a liberdade em Cristo, a libertação verdadeira que vem de Cristo, por meio da palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis as Escrituras, conhecereis a Cristo e você será liberto, será transformado num filho de Deus e será arrancado do relativismo dessa existência vazia e inócua e que não traz plenitude de vida ao ser humano, será transformado para beber da verdade absoluta, será arrancado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Será um cidadão com os pés no chão, mas com o coração, a mente, a esperança no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Que a verdade de Deus entre em seu coração, ele liberte, ele transforme, ele leve a Cristo. Forte abraço, que Deus te abençoe grandemente.